Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, deixa eu ajustar aqui a câmera. Como vocês sabem, a gente fez a nossa aula ao vivo e não gravou, né? O Zoom não gravou. Eu já percebi que quando eu fiz a aula pelo computador, o Zoom conseguiu gravar, mas quando eu faço pelo celular, o Zoom não grava, né? Então, amanhã nós teremos a nossa quarta e última aula. Eu vou ver se eu consigo fazer através do computador para que o Zoom grave, né? Mas, apesar das pessoas que não estão assistindo ao vivo, apesar delas terem a aula gravada, né? Eu entendo que as aulas gravadas até acabam assim, estão sendo mais sintéticas, mais sintetizadas, né? Porque eu pego todos os assuntos que a gente tratou na aula ao vivo e tento passar aqui, né, para vocês e sem interferência e sem conversa, né, e sem bate-papo, acaba que vocês que estão assistindo a aula gravada recebem um conteúdo bem direto, bem objetivo, bem sintético. Eu acho que tem até um lado bom, né, de vocês estarem recebendo gravado assim. Bom, chamei a atenção para vocês naquele dia, né, que quando eu gravo assim com a câmera deitada, é muito complicado ficar olhando para a câmerazinha aqui, mas eu vou tentar ao máximo, para não ficar um vídeo muito esquiso, né? Eu falando com vocês olhando para frente ou pro outro lado. Ai, vamos lá, gente? Então, vamos lá. Então, eu anotei aqui todos os assuntos, né, que a gente tratou na nossa terceira aula ao vivo. E a gente começou com uma pergunta que foi o seguinte: a pessoa queria falar sobre as desconstruções de crenças, né? Então, ela trouxe uma crença limitante, que a crença limitante, no caso dela, do assunto dela, né, tinha a ver com a figura do pai que falava para ela que não existe almoço grátis. E o pai, claro, quando dizia isso, eu queria dizer, né, não existe almoço grátis, minha filha. Tudo vem com esforço, tudo precisa de muita dedicação, né, não tem nada de graça nessa vida, enfim. E por mais que hoje ela, adulta, ela entenda que não é bem assim, né, que a vida não precisa ser esse sacrifício todo, mas essa crença fica, vai e vem, fica voltando na cabeça dela e ela percebeu, né, que era uma crença que poderia ainda estar ativa e ela queria que eu falasse um pouco mais sobre essa desconstrução. Então vamos lá. Eu ensinei para vocês que existem duas formas de desconstruir as crenças. Não significa que só existem essas formas, mas são as formas que eu trabalho, tá? Então, eu disse que existe um exercício que vocês vão fazer que vão atingir mais o nível consciente e existe um exercício que vocês vão fazer que vão atingir mais o inconsciente, tá? O exercício que atinge mais o consciente é você pegar essa crença que tá limitante e transformar ela numa crença positiva, né? E para isso a frase precisa estar no positivo, no afirmativo e no presente. Então, a crença limitante que ela trouxe é: não existe almoço grátis. Para que essa frase fique positiva, perceba que só de tirar o não, ela fica positiva no presente e na afirmativa. Existe almoço grátis, né? E aí, claro que quando a gente faz isso, a gente tem que questionar se é verdade, né? Então, assim, o que eu tô colocando é real, existe almoço gratuito. E a gente conversando aqui, a gente viu que existia, né? Eu dei até um exemplo no dia de aniversário que você pode ser convidada para um almoço de aniversário, você teria que dar o presente para ganhar o almoço. Mas a gente pensou em outras possibilidades, né? Às vezes a gente recebe um convite para almoçar e a pessoa paga, então é almoço gratuito, né? Então existe sim almoço gratuito. Então a frase ficou: existe almoço grátis.
Claro que quando ela falar essa frase, ela vai também, da mesma forma que ela ouvir a outra, ela vai traduzir para a realidade de que a vida não precisa ser tão difícil assim. Existe almoço grátis, né? Então as coisas podem ser mais fáceis. E o que é que ela vai fazer com essa frase que ela transformou? Ela vai ser como se fosse uma espécie de meditação, uma espécie de remedinho que ela vai tomar todos os dias. Então, ela vai escolher um horário do dia e todo dia ela vai repetir essa afirmação 3 vezes, respirando, olhos abertos. Pode ser só mentalmente, mas se ela tiver num momento que ela possa falar, melhor ainda. Então, ela vai, por exemplo, tocou lá o bip do celular 12 horas. Aí ela vai dizer, 12 horas na hora do almoço, ela vai dizer, existe almoço grátis. Existe almoço grátis. Existe almoço grátis. E ela vai falar, vai respirar e vai sentir a frase, tá? E isso vocês podem fazer com a frase de vocês, ok? Esse é o exercício que vai atingir muito mais o nível consciente, mas que com o passar do tempo ele vai atingindo o nível inconsciente. Então, é um exercício que vai de fora para dentro, né? E um outro exercício que é mais profundo para atingir mais o processo inconsciente, que é o quê? Todas essas crenças que vocês listaram, né? Perceba que a maioria delas, talvez todas, elas vêm como uma espécie de proteção, né? Elas vêm geralmente de ancestrais nossos, geralmente de pessoas queridas, pai, mães, avós, tios, padrinhos, madrinhas, ou às vezes é uma crença cultural, né? Mas elas vêm no intuito de proteger a gente de algo. Por exemplo, esse pai mesmo, ele queria o que com isso, falando isso para a filha, né? Queria proteger a filha, né? Ó, filha, não fica achando que a vida é fácil, né? Vá correr atrás das suas coisas, etc. Ele queria proteger ela e transformar ela numa batalhadora, enfim. Então, é por proteção. Então, em primeiro lugar, a gente precisa agradecer. Enquanto a gente não reconhece que essa crença, ela veio para nos proteger, ela continua ficando muito forte, né? Ela continua forte em nosso inconsciente. Então, a partir do momento que a gente traz à luz, ela já dá uma enfraquecida. E aí você vai fazer o seguinte exercício, você vai visualizar essa pessoa que você lembrou que a frase vinha dela. Então, no caso dessa pessoa, ela vai lembrar do pai, vai colocar o pai na frente dela energeticamente, mentalmente. Ela vai colocar o pai na frente dela, ela vai estar em pé, de olhos abertos e pés no chão. E ela vai ver esse pai muito maior do que ela. Ela vai olhar para esse pai e vai dizer, querido papai, muito obrigada, muito obrigada. Agora eu entendo. Primeiras frases são essas, tá? Então, depois de agradecer, depois de reconhecer que entende o intuito, ela vai dizer, querido papai, é com gratidão e reconhecimento que eu digo que se eu precisar trair você em algum aspecto da minha vida, ou se eu precisar fazer diferente de você, me olhe com bons olhos. Se eu faço hoje diferente, eu também devo a você. Essas são frases muito fortes e muito libertadoras, porque é bem verdade que nossos antepassados viveram mais sofrimentos e mais dificuldades que a gente, e é bem verdade que os nossos filhos vão viver situações mais fáceis do que a gente. Por quê? Porque a vida vai mudando e as coisas vão ficando de fato mais fáceis mesmo, né? Então, por exemplo, um exemplo bobo, mas antigamente essa transmissão aqui mesmo não aconteceria dessa forma, a gente não teria essa possibilidade, né? De estar dando aulas online, né? Facilitando a vida, não precisando ir num estabelecimento para ter aquela aula, né? Então, claro que a vida dos nossos antepassados, né? Sempre
sempre que a gente olhar para trás, a gente vai ver que teve uma dificuldade maior. Então, a gente precisa agradecer e dizer que até a nossa facilidade a gente também deve a eles, inclusive em relação aos aprendizados, né? Então, se eu aprendo com os erros de alguém, a tendência é que eu não precise errar de novo, né? Claro que nem sempre isso acontece, mas a tendência é essa, certo? Então, esses são os 2 exercícios, a nível consciente e a nível inconsciente. E aí é legal que você finalize esse exercício a nível inconsciente falando essas frases, e quando sentir que realmente falou o que sentiu, você pode se ir, faz um gesto de reconhecimento, né, esse ancestral, né, se curva, faz um gesto de reconhecimento e se vira de costas, como se deixasse esse ancestral apoiando você para sua vida, e você segue, dá um passo, né, para sua vida, e enfim. Isso não precisa fazer todos os dias, faz uma vez só e é suficiente se você sente que foi forte. Se você sentiu que não foi tanto, você se sentiu estranho, aí tudo bem, outro dia você repete. O legal é que você faça e sinta, tá? Então, esse foi um dos assuntos que a gente tratou. Logo depois, veio uma outra pergunta a respeito das estratégias de defesa que vocês aprenderam, né? Uma foi de uma pessoa que percebeu que ela já foi muito masoca, né, que é aquela estratégia do apoiador, do organizador, e que ela percebe hoje que ela tá muito falante, né? Então ela se perguntou, meu Deus, será que eu tô indo para a oralidade, né, para o comunicador? E eu falei para ela que se ela tiver, que maravilha, porque se você percebe que a pessoa que era masoca, significa que ela tinha dificuldades em se expressar, né? Ela tinha dificuldades em ser espontânea, porque ela ficava com tanto medo de ser rejeitada, né? Não amada. Então imagina que coisa boa se essa pessoa passa para a estratégia oral, né? Que é uma estratégia que fala o que vier, né? Que é muito mais espontânea, então isso é muito bom. E como todos nós temos temos um pouquinho de cada uma, mas a gente tem aquela que governa nossas ações. A gente sentir que a gente está transitando entre elas é muito bom. E aí vai chegar um momento que a gente vai estar com todas elas equilibradas. Isso é maravilhoso. Isso é a melhor solução, né? Porque aí a gente fica com o lado luz de todas. Ó, coisa boa, né? É muito bom. Outra pergunta. Sim, e essas pessoas, algumas pessoas também perguntaram a respeito das roupas, né? Dos corpos, né? Dessas pessoas que eu tinha comentado. Então, só voltando um pouco em relação ao vestuário e corpo das estratégias. Eu tô dando uma olhadinha pro lado aqui, viu, gente? Porque hoje eu tô aqui sozinha com o baby. E aí eu tô olhando aqui, ó. Ele dormindo. Aí tô dando uma conferida pra ver se tá tudo ok, tá? Então, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha pra câmera. Então, os corpos, a estratégia são 5, né? Então, a primeira que é a estratégia esquizo, que é o criativo. Lembrando, o corpo geralmente são pessoas muito magras, bem esguias, né? E com a roupa bem confusa, uma coisa que não combina com a outra. Depois do esquizo, o oral, o comunicador, o corpo, não tem nada muito assim para falar da roupa, mas o corpo é uma gordura fofinha, né? Uma gordura flácida que dá vontade de se apertar a pessoa, que a pessoa é fofinha. Depois da oral, tem tem a psicopatia, né? A psicopatia é o corpo da pessoa. Vocês lembram do sorvete? Então, mulheres, o sorvete é o cone invertido, né? Então, são as mulheres que têm a psicopatia ativa. O quadril é bem mais largo do que essa parte daqui. E os homens, isso aqui é muito mais largo do que as pernas, que é o cone do sorvete normal. E na roupa são pessoas que dão muita atenção à roupa. Então, são pessoas que geralmente estão
bem exageradas nas roupas, mas não é exagerado no sentido de não estar adequado, combinando, mas são roupas bem exageradas. Então, geralmente são roupas mais coloridas, muito cheias de joias, enfim, vocês vão perceber em relação a como são sedutores, então eles vão dar uma atenção grande ao visual, tá? O mazoca é a gordura bem rígida, aquela gordura forte, socada, mas não tenho nada muito assim para observar muito em relação à roupa. E o rígido são as pessoas mais equilibradas em termos corporais, são pessoas muito bonitas, geralmente, e até em relação às roupas, geralmente são pessoas mais clássicas, tá? Bom, aí vocês me perguntaram assim, Olga, mas e se essa pessoa, por exemplo, fez alguma mudança estética, uma bariátrica, alguma coisa assim, como é que eu vou fazer para identificar a estratégia através do corpo? É por isso que tem as perguntas. É legal você perguntar muita coisa, né? Não dá para você só confiar no seu olho, né? Então é legal você olhar tudo, você olhar o corpo, você olhar a roupa e você fazer algumas perguntas, né? E vocês, os clientes que estão consumindo a grande virada, é só se observar, né? Então assim, como é o meu corpo, né? Eu já fiz alguma mudança estética corporal? Como é que eu me visto? Deixa eu me olhar no espelho, deixa eu ver as roupas que eu gosto de usar, qual é o costume que eu tenho em relação ao meu visual, certo? Façam isso. Assim, eu lembrei também no dia das mudanças que a gente passa, tem situações na nossa vida que a gente vai para uma estratégia mesmo, não tem como. Eu dei o exemplo das mães, né? As pessoas aqui que são mães recentes, todas as mães, a maioria, né? Quando logo que tem um filho, fica um pouco masoca, né? Porque se entrega completamente à criança. Inclusive, às vezes, algumas mães engordam e fica com aquela gordura mais socadinha, né? Porque o bebê exige demais. Então, por isso que tem que fazer perguntas mesmo, tá? Não tem como confiar só nos olhos, não. Bom, outra pergunta que me fizeram ainda falando das estratégias de defesa foi em relação a clientes, deixa eu ver como é que foi aqui, clientes esquisos, a como trabalhar a rejeição, né, desses clientes esquisos. Então, o que eu falei foi que você trabalhar o ponto X da questão das estratégias é você trabalhar com a maior dor de cada pessoa. E isso é um processo, não tem como você criar uma expectativa que você vai reverter isso em uma sessão, 2 ou 3, mesmo que você faça uma constelação. É a maior dor dessa pessoa, então faz isso com calma. Nem é bom você chegar lá e enfiar o dedo na ferida de vez, é capaz dessa pessoa sair correndo. Então é legal a gente tratar das nossas feridas com calma, né? Uma sessão de cada vez, um passo de cada vez. Então, o primeiro passo é se conscientizar. Se essa pessoa já tem consciência, poxa, é meio caminho andado, né? E depois disso vai cuidando dessa ferida, né? É como se fosse um espiralzinho, né? Que a gente vai tratando até chegar no ponto central, certo? Uma outra coisa ainda sobre as estratégias. Vocês falaram também que assim, quando começaram a descobrir qual era a estratégia, que ficou meio que assim, meio que repudiando essa estratégia, né? E, gente, não faz isso, porque todas as estratégias têm uma qualidade e têm uma dificuldade, né? É importante a gente olhar para a qualidade, não ficar preso à dificuldade. Todas vão ter dificuldade, então a dificuldade a gente vai tratando, vai melhorando, mas olhe o lado bom, né, das estratégias. É importante a gente olhar e todos têm um lado muito bom. Olha que maravilha ser uma pessoa criativa, olha que maravilha ser uma pessoa que se comunica bem, olha que maravilha ser uma pessoa que ajuda tanto o próximo, que é um grande apoiador, um grande organizador. Quantas pessoas precisam de você, né? Olha que maravilha ser um grande negociador. Sim, o Mazoca, inclusive, é um grande negociador também, viu? Mas eu lembrei da psicopatia. Então, olha que maravilha ser um grande
inspirador, né? Um grande influenciador, um grande negociante, um grande estrategista, né? Olha que maravilha ser um grande líder, né? Então, enfim, todas têm benefícios, né? É importante a gente olhar para as qualidades. Essa mania de ficar presa só nas dificuldades, né? Vamos olhar para as qualidades. Ah, vocês pediram referências de livros. Eu acho que eu já coloquei lá na plataforma, viu? Mas eu falei do livro de Martins Fontes, que é Análise do Caráter. Falei do livro de Grupos Multireferenciais ou Coaching Sistêmico de Leida Regis também, que é muito legal, que é um resuminho que fala sobre as estratégias de defesa, né? Mas eu acho que eu já botei lá na plataforma. Como eu vou ter que postar esse vídeo aqui, eu vou dar uma olhadinha de novo para ver se tá tudo ok lá, tá? Mas o resuminho vocês vão encontrar no livro de Leida Regis. O Análise do Caráter e o livro inteiro falando disso, de estratégias de defesa, certo? Deixa eu ver se teve mais perguntas. Acho que não, né? Eu coloquei aqui, eu acho que eu falei de todos. Tô lembrando agora, peraí. Eu lembrei que teve uma pessoa que me fez uma pergunta no final, deixa eu ver se eu lembro. Não, mas é isso mesmo, eu já falei e teve a ver também com as referências de livros. Eu já falei, acho que eu falei tudo. Se por acaso o pessoal que participou da aula ao vivo lembrar de algum ponto que eu não tratei aqui nessa aula gravada, me escrevam que eu faço questão de gravar outro vídeo e boto, tá? O importante é que vocês tirem todas as dúvidas de vocês, certo? Um beijo grande, boa noite.